Papo reto, pode confiar. Papo da hora você vai curtir, pode apostar. Compartilha, comenta, vem participar. Essa é mais uma edição do programa Que Papo da Hora. Vem informação muito bacana para você que acompanha o nosso trabalho. E já fizemos algumas edições, alguns temas até que polêmicos, outros muito mais informativos do que polêmicos. E hoje, nesse programa, você vai sair daqui muito bem informado. Para começar, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe. Tem um QR Code na tela, se você puder ajudar o nosso trabalho, contribuir com o nosso trabalho, por favor, faça um Pix de qualquer quantidade que você achar interessante. De antemão, já agradeço por compartilhar o nosso trabalho. E hoje estamos aqui com um convidado muito mais que especial. A cada edição, uma, vamos dizer, celebridade da cidade. Quando a gente fala de celebridade, não é a pessoa que é famosa no mundo inteiro. Não aqui. Aqui vamos falar das celebridades municipais, das celebridades regionais e um pouco também do mundo inteiro, mas não é o nosso caso hoje. Hoje vamos falar aqui com uma pessoa que você conhece bem. Ele é técnico químico de formação, foi o primeiro trabalho dele, né? Primeira formação profissional, depois teve outras, muitas qualificações. Hoje ele atua como advogado, já foi vice-prefeito na cidade de Itaquaquecetuba e também é delegado. Estou falando de Dr. João Seleção, uma figura muito importante aqui no cenário não apenas político da cidade, como também no social. Dr. João, tudo bem? Ô Noel Smith, tudo muito bom, tudo muito bem. É um imenso prazer estar aqui com você, né? E estar podendo falar alguma coisa que seja útil para alguém dentro do meu parco conhecimento. Certo. Dr. João sempre humilde, você conhece ele, você sabe do que estou falando. Dr. João tem um trabalho excelente na cidade de Itaquaquecetuba, na região do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes, atuou como delegado por muito tempo, né? Foi o primeiro delegado da delegacia ali do Caiubi. A delegacia do Caiubi, nós trouxemos, Mário Moreno, eu como vice, Mário como prefeito, junto ao governador Geraldo Alckmin, né? Com uma ação muito forte do chefe da Casa Civil na época, João Caramês. No primeiro ano, trouxemos o primeiro distrito do Caiubi para Itaquaquecetuba. Não fui eu que trabalhei. Salvo engano, foi o colega Mauro. Mauro o Mauro era titular do primeiro, ou assistente do Central, uma coisa assim. Certo. Hoje, então, vamos falar um pouco sobre a cidade de Itaquaquecetuba, falar um pouco da história para que as pessoas... Eu costumo dizer que a militância política, ela tem que ser passado o bastão. A gente vai envelhecendo, nós tivemos uma luta lá no passado, e a gente vai envelhecendo, e se a gente não criar novos personagens, passar o bastão para a juventude, a história acaba se perdendo, né, João? É assim que funciona, né? A história... define isso, não é? Até porque cada gestão, cada prefeito que passa representa um capítulo da história. E a história, como um todo, é muito maior do que uma gestão apenas, né? Certo. É verdade. Isso daí é um ponto importante quando o Dr. João ele fala referente a esse ponto de cada gestão que passa a ser um capítulo. Porque cada um deixa a sua contribuição, não é, doutor? Cada administração é apenas um capítulo, né, Noel? E a história, como um todo, é muito maior que isso, né? De que uma administração. A história é composta do primeiro até o derradeiro que está no momento, não é? O primeiro foi Vitório Deliberato, em 1 de janeiro de 1955, o primeiro prefeito tomou posse, Vitório Deliberato, não é? Depois veio o Domingos Milano, depois veio o Gentil de Moraes Passos e por diante, cada um deu a sua contribuição. Agora, esses nomes que eu citei, junto com outros nomes da política, Leolino dos Santos, o pai do seu Léo, né? O Léo
Leolino Isidoro dos Santos. Leolino dos Santos era o pai do cartório, Léo. né? O pessoal do cartório. O do cartório, O pai dele é Leolino dos Santos, que tem o nome da escola lá do Jardim Odete. Não é? Então, ele foi um dos precursores do movimento para emancipar Itaquaquecetuba de Mogi das Cruzes, né? Quando houve o desmembramento de Itaquá para município, houve um movimento, né? Um movimento que participou Vitório, Gentil, Leolino, Gentil de Moraes Passos e outros nomes, né? Meu pai mesmo, Gibi, o pai de meu pai, Benedito Barbosa, João Barbosa de Moraes, lá atrás, o sogro do prefeito Mário Moreno, depois vereador Almiro Dias, também participou. E, sim, uma série de lideranças que, na época, conseguiram aprovar uma lei estadual. Essa lei foi publicada não me lembro o número dela agora, também não sou historiador, eu sou apenas uma pessoa que viveu, né? Esses momentos, não é? Então, a lei foi em 1953, uma lei estadual que quem participou e ajudou muito foi Roger Ferreira, deputado estadual na época, e Amaral Furlan também. Amaral Furlan era um contato do Almiro Dias, que era uma liderança, foi vereador, o segundo mandato, se não me engano, segunda legislatura da Câmara Municipal. E ele conseguiu o apoio desses dois deputados que lutaram para que fosse aprovada a lei e Mogi não queria abrir mão de Itaquá. Mas esse mais movimento, renda, né? Esse movimento fez com que acontecesse. E teve um plebiscito em Itaquá, né? Essas lideranças que forjaram esse plebiscito e possibilitaram que houvesse a eleição, que foi dia 3 de outubro de 1954 e dia 1º de janeiro de 1955, o Vitório Deliberato eleito o primeiro prefeito da Itaquaquecetuba. Se você perguntar se eu me lembro do Vitório Deliberato, eu tinha 8 dias. Eu nasci 23 de dezembro de 54. Quantos anos o senhor tem? 23, 80? Não, isso aí é segredo, não posso falar. Eu tenho 71. 71. Então, eu tinha 8 dias. Vitório toma posse. Eu nasci ali na Sebastião Ferreira dos Santos, ali no comecinho dela, né? Morava ali no centro. Lógico, não me lembro do primeiro mandato do Vitório, mas nem também do Domingos Milano. Com o Domingos Milano, o seu Domingos, eu convivi muito com ele depois que ele foi prefeito, quando eu já era adolescente. Ele é pai do Homério Fernando Milano, que sofreu um acidente muito grave, perdeu a vida. A gente sabe de toda essa história, né? Mas do segundo mandato do Vitório, eu me lembro, eu já tinha 9 anos de idade, né? Ele tinha ali na Avenida de Emancipação, saindo da Praça Padre João Álvares, ele tinha uma espécie de mercadão da época, né? Era um armazém enorme onde as pessoas do interior dos bairros vinham a pé fazer compra ali no Seu Vitório. Eu cortava o cabelo no Zé Barbeiro, uma figura polêmica, está muito amiga da gente, do meu pai e todo. Então, eu não sou historiador, não tenho vocação para contar a história, o seu historiador documentando, não, mas eu vivi, né? Eu conheci todos os prefeitos. Fisicamente, trabalhei com alguns, mas essa convivência, são histórias de Itaquá, né? Quando você fala de não ser historiador, eu estou me considerando agora um historiador da cidade, porque agora há pouco ele falou de algumas coisas e eu acabei até dando um ar de sorriso. Sim. Mas por quê? Porque é muito gostoso quando você chega a ter conhecimento da história da sua cidade, né, de como foi. O senhor falou aí de diversos nomes aí, Leolino, do Homero, né, e em outro programa... Otílio dos Santos Pires, esqueci de falar, o Tilim também participou, também era emancipalista, né? É muita história, Itaquaquecetuba tem muita história, e aqui a gente podia até lançar esse quadro em homenagem ao Heleno. O Heleno fala que ele tem uma vontade de criar um programa que vai se chamar Itaquaquecetuba, a nossa história
contada por nós mesmos. Isso eu acho muito interessante, porque cada pessoa que conviveu nesse momento, acho que transmitindo essa informação para a juventude, até mesmo para as pessoas de mais idade que não têm conhecimento, é um ponto muito importante, eu acho, viu, doutor? Eu acho que entendo também que é importante as pessoas que conviveram nos momentos, pode até não ser historiadores, como o meu caso, mas conheceu as figuras, não é? Conheceu no dia a dia, fisicamente, essas pessoas, não é? E Celso Reis é um bom nome, ele conhece muito da história, somada à política. Ele teve sempre ele participou da política, ele, o pai dele, seu Oswaldo também, e outras pessoas de Itaquá que conhecem a história e os detalhes do movimento que tornou Itaquá, por exemplo, município. Todos falam, Itaquá tem 460 anos, mais velho que São Paulo, tanto qual, e não é... Mas conta a emancipação, né? O que conta, na verdade, é a emancipação. É perfeito, eu entendo isso. Porque hoje, por exemplo, o que observa? Nós somos comarca de Mogi. Se nós somos comarca de Mogi, tudo que arrecada acaba uma parcela muito grande indo para a cidade onde é a comarca, entendeu? Foi comarca de Poá também, o doutor? Itaquaquecetuba chegou a ser? Foi comarca, foi de Mogi, emancipado de Mogi das Cruzes, passou até a prefeitura e a Câmara Municipal, Poder Executivo e Legislativo, para tomar conta das finanças, Itaquá, correr atrás de recursos e fazer a infraestrutura da cidade, com recursos próprios, não é? Mas continuou por um certo tempo no judiciário, como comarca de Mogi, depois de Suzano e, por último, de Poá, passando até a comarca de Itaquá, de certa forma, mais recentemente, talvez. Foi foi na gestão do Armando da Farmácia. Armando? Porque eu acho que foi, eu não tenho certeza. Olha o que aconteceu. Primeiramente, nós estávamos aí para criar uma entidade, a ONG Cultura Ativa, e a documentação foi feita em Poá. Estava tramitando em Poá. Quando saiu a documentação, já saiu comarca de Itaquá. Então foi na gestão Armando da Farmácia. Aí eu tenho dúvida, não vou afirmar nada, mas Itaquá, por exemplo, foi comarca de Suzano, com certeza. O judiciário havia que se... as questões judiciais eram decididas em Suzano. Depois passou para Poá e Itaquá hoje tem o Fórum Independente, que é daqui, não é? É verdade. Então, você que está chegando agora, nós estamos hoje aqui com o Dr. João Seleção, está contando um pouco da história de Itaquaquecetuba. É importante a gente acompanhar e ver a história contada por quem participou, por quem conheceu, por quem esteve junto ali. Então hoje o Dr. João ele vem, inclusive está com algumas anotações, porque sabe que hoje nós vamos aqui buscar a fundo algumas informações. Primeiro, vamos falar um pouco, o que eu observo? Às vezes a gente observa que tem governos que eles chegam nos municípios, nos estados, né, ou mesmo na federação, e parece que o desejo deles é apagar a história do passado. Cada prefeito que passou em todas as cidades, eles deixaram um legado, deixaram uma história. Perfeito. Um fez, né, vamos dizer, que nem lá no começo, o doutor está falando que lutaram pela emancipação, né? E outros já fizeram asfalto, outros fizeram escola, outros fizeram um pouquinho de cada coisa. Teve alguns que não fizeram nada, né, mas deixaram o seu legado aí de alguma certa forma. Não foi coisa estrondosa, o nada que eu falo é coisa estrondosa, por exemplo, uma creche boa, um hospital, mas porém é importante lembrar que a história ela vem sendo construída gestão após gestão. Cada um vem colocando um tijolo na cidade para que a cidade possa cada vez mais evoluir. Doutor, fala um pouco pra gente o que o senhor acha que ficou de legado. Gestão a gestão. Vamos começar lá do começo. Como o senhor conheceu desde a primeira gestão em Itaquaquecetuba? Como que foi? O que o senhor acha que deixou de legado a primeira gestão aqui na cidade? Bom, eu estava tentando lembrar e falar numa dicção perfeita o que foi o movimento que trouxe a liberdade para Itaquá, ou seja, o movimento emancipacionista. Emancipacionista é uma palavra difícil que eu não havia gravado na mente. Emancipacionista é um movimento que lá o
Otílio Santos Pires, Vitório de Liberato, Leolino dos Santos e todas as lideranças políticas da época conseguiram fazer que fosse aprovada, como disse, a lei estadual de 1953, que houve um apoio forte do Roger Ferreira, deputado estadual, e Amaral Furlan, deputado estadual também, que tinha uma ligação também muito conectada com Almiro Dias, que é sogro do Mário Moreno, prefeito. Não é? E eles conseguiram que fosse É o feito... pai da dona... Oi? É o pai da esposa dele? É o pai da esposa do Mário Moreno. E então, eles conseguiram que fosse possível fazer um plebiscito na cidade, que é o segundo passo. O plebiscito decidiu que Itaquá deveria... as pessoas que votaram decidiram que Itaquá deveria ser desconectado do comando de Mogi das Cruzes e passar a ter recursos próprios para fazer as coisas que o município já que crescia necessitava, e isso aconteceu. Vitório eleito prefeito 1º de janeiro de... Não, 3 de outubro de 54 eleito, e com a posse 1º de janeiro de 55. Vitório de Liberato. Certo. E o que o senhor vê como que ele deixou, alguma coisa que ele deixou de legado? Para a gente falar um pouco sobre a história e lembrar o que cada prefeito fez no decorrer dessa trajetória. Como disse para você, eu não sou historiador, não tenho conhecimento técnico para ser historiador, mas conheci Vitório, lógico, no primeiro mandato não, eu tinha 4 anos, nasci 8 dias antes dele tomar posse, mas no segundo mandato eu me lembro da figura, da pessoa. Vitório de Liberato, um italiano, um senhor alto, de chapéu, muito falando pausadamente com as pessoas, muito educado, e com uma família muito conhecida em todo Itaquá. Ele tinha um armazém muito grande no centro da cidade, ali quem sai do jardim, da Praça Padre João Álvares, logo à direita, a Avenida de Emancipação, ele tinha um armazém muito grande, que era a espécie do mercado da época, né? As pessoas todos os bairros vinham até o centro da cidade para fazer a compra com o seu Vitório, né? Em frente tinha o Zé Barbeiro, pessoa extremamente conhecida, está quase como o maior mentiroso da cidade. Mas, na verdade, Noel, ele era uma pessoa ótima, ele contava os causos dele, né, que passaram a ser conhecidos pela cidade toda, e qualquer coisa, qualquer mentira, isso é coisa do Zé Barbeiro. Mas ele usava isso para captar a clientela, fazer o meio de campo, fazer amizade com o pessoal, mas as coisas sérias, ele era um homem sério, honesto, e tem uma família espetacular ainda por Itaquaquecetuba. Barbeiro e cabeleireiro, eles conhecem a história da cidade mesmo ficando bico calado. Porque o cara senta na cadeira ali, é uma mulher, e acaba contando as histórias. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, aproveitar e mandar um abraço aí para todos os cabeleireiros, barbeiros da cidade aí. Isso, um abração a todos, né, na figura do Correia, né, que é onde corta o cabelo ali no prédio do Rogerinho Tarento. Ali no, o Jô também, né? o Jô trabalha lá também. Ele e o Jô, né, ali que eu corto o cabelo. E eles, principalmente o Correia, eles sabem tudo o que acontece na cidade. Você quer saber, você vai lá uma vez por mês cortar o cabelo, que você vai ficar assim bem informado. É um jornal. Muito bom. O segundo prefeito, na sua concepção, o que deixou de legado, senhor? O segundo prefeito é o Domingos Bilano, né? Só um minutinho. Vou cortar aqui o doutor um pouco. O doutor está falando de nomes de pessoas que construíram a cidade de Itaquaquecetuba. Às vezes você que está acompanhando a gente, você observa que quando você chega no centro da cidade, tem uma rua lá. Aquela rua, ela tem o nome de um cara, lembra Dirce Passos? Sim, Dirce Passos. Tem uma história na cidade, ganhou essa homenagem, né? Porque teve um trabalho, teve uma história. Agora há pouco ele falou aqui do Homero Fernando Milano, né, que sofreu um acidente, perdeu a vida. Você que estuda no Homero, que estuda nas escolas de Itaquaquecetuba, tente saber o porquê que está aquele nome na placa. Né? Às vezes a pessoa não sabe, às vezes não se preocupa. E é importante saber a sua história. Leolino dos Santos, uma escola que foi a primeira escola que eu votei em Itaquaquecetuba. Quando eu tirei o meu título, na época, era todo mundo para lá. Eu morava no corredor, porém,
a votação era lá no Leolino. Hoje que eu mudei de lá por conta de outras facilidades, e quando você vai fazer a biometria ou vai mudar alguma coisa, eles te dão a opção de você escolher uma escola mais perto da sua casa. Porém, eu lembro que muitos amigos só se encontravam naquele dia da votação. Então a gente acabava de votar, ficava na porta da escola, no corredor ali, naquela principal, e as pessoas passavam, a gente relembrava muitas pessoas, encontrava pessoas de outros bairros ali, porque o dia da votação era um dia que todo mundo se encontrava ali, e eu votava no Leolino. Então, se você não conhece a história da placa da sua escola, do nome, Kakunosuke Hasegawa, por exemplo, que é no Paineira, Homero Fernando Milano, o Leolino dos Santos, Zilda Braconi, Joaquim Perpétuo, Gentil do Brás Paz, Pedreira. Essas pessoas, eles fizeram a história da cidade. Sim. Se você puder, tente descobrir os motivos. Vamos falar agora aqui do segundo prefeito de Itaquaquecetuba. Se você teve o conhecimento, você conheceu todos os prefeitos, como que foi nessa gestão? Domingos Milano também era uma pessoa ligada ao movimento emancipacionista, que trouxe... Emancipacionista, que trouxe a liberdade administrativa para Itaquá, no aspecto de fazer leis e de executá-las, não é? O legislativo e a prefeitura. O segundo prefeito, ele deu continuidade ao que o primeiro prefeito conseguiu fazer, formatar a cidade, comungavam das mesmas ideias, pavimentar as ruas. Para você ter uma ideia, Itaquá só foi pavimentado no terceiro mandato, com paralelepípedos, né? A própria Avenida de Liberdade era paralelepípedos. Então, o asfalto era coisa rara naquele tempo. O segundo prefeito, pai do Homero Fernando Milano, seu Domingos Milano, eu tinha 5 para 9 anos, eu não o conheci, a gestão dele, mas eu convivi muito com ele após, né, a terceira, a quarta gestão que já tinha passado, eu convivi muito com o seu Domingos, né? Ele perdeu o filho Homero no acidente em Poá. De trem, né? Homero voltava de Poá, não tinha o viaduto ainda, tinha uma passagem nível, ele parou o carro e foi atropelado por um trem que abarroou e ele perdeu a vida ali. Ele tinha 25 anos, eu me lembro do dia, nós estávamos jogando bola no campo do Bandeirantes, eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, tem tempo, tenho uns 60 anos. Isso. 61 anos já. Eu tinha cerca de 10 anos de idade, subi rapidamente para ver o corpo que havia chegado na igreja ali do centro, e me lembro da figura de hoje, da irmã dele, da Ana, eram dois, né? O Homero e a Ana, a Ana Maria Milano, né? A irmã dele, que depois foi minha professora de muitos aqui de Itaquá da época. E ela chorava muito, né? A dona Nena, a mãe dele, que todo dia, até o dia dela ir embora, a dona Nena todo dia levava flores para o túmulo do Homero. Então são coisas que marcaram muito Itaquá. Só domingos. Ele estava estudando, né? Ele fazia faculdade, né? Na época, né? Sim. Eu lembro que eu conversei com algumas pessoas que conheceram ele, e na época não tinha celulares na época, né? Então, era inclusive falando com o ex-vereador Celso Reis e um desembargador que eu não lembro agora o nome, rapaz, que era lá de São Paulo, que ele era daqui também, e ele veio receber um título de cidadão aqui, e ele falou que no dia foi uma encheção de saco, todo mundo ligando, porque eles andavam juntos. Né? Então eles saíam da faculdade e eles estavam sempre juntos. E aí era um tal de o pessoal ligar e ninguém atendia e não sabia, porque como eles andavam juntos e tinha acontecido esse acidente, os amigos queriam saber se eles estavam juntos no dia, né? E o Homero, nesse caso, ele estava só ou estava acompanhado? O senhor lembra? O Homero, bom, eu era muito novo na época, né? Mas tem o Celso, amigo meu, de Suzano. O Celso deve ter hoje perto de 80, mas lúcido, trabalha ainda. E o Celso me disse que estava na parte de trás do carro, eles tinham amizade, não é? E escapou do acidente. O Homero tentou dar ré, não deu tempo, dirigindo, e teve o abarroamento que tirou a vida dele, né?
Então, isso ocorreu e Itaquá teve um colapso, digamos assim, um momento muito triste, né? E até hoje a gente lembra do Homero Fernando Milano, que era secretário da escola, Benedito, onde eu estudava. Eu fazia o ginásio lá, no Benedito. E ele era secretário, concursado, estadual, e sofreu esse acidente, né? E depois do seu Domingos, o Vitório voltou, deu continuidade ao trabalho dele e, posteriormente, foi eleito um primo da gente, o Gentil de Moraes Passos. Mas, não por ser primo, mas a nossa família tinha um certo distanciamento da candidatura do Gentil, porque ele é adversário ferrenho do seu Vitório. E meu pai era muito amigo do Eugênio Vitório de Liberato, pai do Geninho, que tem a rede que faz exames, clínicas, né? Tudo mais, nas clínicas, né? E por isso meu pai era muito ligado ao grupo do Vitório de Liberato. Gentil de Moraes Passos, primo, foi prefeito, e eu me lembro muito bem do tipo, do jeito do Gentil, baixo, gordinho, gente boa, bonachão. E ele, o que eu me lembro bem é que ele instituiu a bandeira, o símbolo, né, as cores de Itaquá. Então foi na época já do Gentil ou do... Em 1966. Quem era o prefeito? Que é o Gentil de Moraes Passos. O Gentil, então, tá vendo? Uma coisa interessante para lembrar. Quando que foi decidido como seria a bandeira de Itaquá? Olha que coisa interessante. Aí foi decidido as cores, então, já no terceiro prefeito? É isso? Foi no quarto, né? Quarto prefeito? Vitório, o pai do Homero, né? O Vitório, pai do Homero, o Vitório de novo, Gentil, quarto prefeito, né? Aí ele fez um concurso público para definir o brasão do município e a bandeira do município. E o hino? E o hino do município. O hino também? Essas coisas que foram definidas na gestão do Gentil de Moraes Passos. E definiu que as cores do município, vermelho, preto e branco. Essas são as cores do município, não outra. Vermelho, preto e branco, não é? O branco significando a paz, o preto a força e o vermelho a temperança, a vontade de vencer, digamos assim. É o que representava as cores, né? Inclusive, ele fez aquele coreto redondinho, né? Que depois do tempo histórico do Mamouro porque muitas pessoas dormiam embaixo do coreto. Então, foi ele que fez o coreto. Tem um detalhe, viu? Tem um detalhe para te lembrar. Foi tirado o coreto, apagou um pouco da história da cidade, principalmente na área central, que a gente que mora aqui há muito tempo, a gente tem um carinho muito enorme pelas histórias que aconteceram na cidade. Por exemplo, no coreto, quantos casais não se conheceram ali, namorando do coreto, no domingo, o coreto, a fonte luminosa, né, que a fonte luminosa, não funciona mais, né? Então, coreto, fonte luminosa, o banheiro da área central. E isso daí, quando um prefeito ele chega e tira, é porque ele não tem prestígio nenhum com a história da cidade. Infelizmente, eu tô falando por isso. Pelo que aconteceu, por isso, né? O prefeito Mamouro, Mamouro Nakashima, ele tirou o coreto. Na época disseram que era porque tinha muitos moradores de rua dormindo ali. Mas hoje, passe no centro da cidade de Itaquaquecetuba, você vai ver que eles não estão dormindo lá em cima, mas eles estão em volta. Então os moradores continuam morando e vivendo ali onde era o coreto, que hoje está só um palquinho. Infelizmente. Não fale mal do Mamouro, é muito, meu amigo. Eu gosto muito do Mamouro. Não estou falando mal, não. Não estou falando mal, não precisa. Não, porque a história por si só, ela conta. Mas, viu, veja bem, vamos pegar um gancho aqui e falar rapidamente, que tem vários outros prefeitos que fizeram tanto por Itaquá. Veja bem, o Gentil, em 66, para construir aquele coreto, na época moderna, espécie de um guarda-chuva, tudo mais, ele destruiu um outro coreto. Aí, era no mesmo local? Era um pouquinho mais à frente da igreja, mas com as características do coreto do tempos antigos, não é? Aqueles com mais ornamentado, né? Quem conhece Caraguatatuba sabe mais ou menos com o que eu estou falando. É um coreto que tem na praça de Caraguatatuba. O de Poá também, né? O de Poá não, de Suzano. De Suzano. Muito parecido com aquilo lá, né? Onde tocavam as bandas que tinham. Itaquá tinha uma banda muito boa, como tem ainda em outros municípios do interior.
e o Gentil derrubou aquele para fazer o mais moderno. Então, vamos dar um desconto para o Mamoro aí. Tá bom. A história, Mas acabei de falar, depois a história por si só ela vai trazer aí, né, quem é bom e quem não é, quem representou e quem não representou. Então, e depois do Gentil, veio o Dito Riso, Benedito Riso, que ele tinha uma padaria ali perto do cemitério, próximo da esquina do cemitério central. O Riso, ele... A padaria era onde? Porque hoje lá nós temos ali no centro Torra Torra, que é numa esquina, e no outro tem uma outra loja. A padaria é onde é o restaurante do Armando do Açougue hoje. Ah, sim, do outro lado. Ali era a padaria do Benedito Riso, que tornou-se prefeito, né? Em 72, foi prefeito de Itaquá, deu continuidade à pavimentação, rede elétrica. A pavimentação que eu digo as máquinas faziam que as ruas, Estrada do Corredor e outras que iam para os bairros, pudessem ser trafegáveis, não é? Então não era asfalto, era cascalho do Antero que vinha, essas coisas todas, né? Eu vou cortar mais uma vez, só para contar um pouco também, porque como a gente está falando de história, então eu acho que eu tenho até o direito de falar. Porque mas você também viveu, pô. Quando eu cheguei em Itaquá, em 84, aqui as ruas eram cheias de pedregulhos. Sim. Então a gente brincava, a gente pegava aquelas pedrinhas redondinhas, né? Então estilingue, né? Era muito show, cara. Depois veio a evolução, teve prefeito que só jogou terra, né? Que era um cascalho, que era aquela terra moída, entendeu? Então, que era, segundo eles também, eu acredito, que era para melhorar a aderência dos carros, né? Porque o pedregulho, né, causava... Colava, né? Chovia, colava. Mas só que na chuva não passava ninguém, né? Eles tinham essa abertura para fazer isso, achando que melhorava de um lado, mas quem morava nas barrancas, Jardim P, Paineira, né? Que onde passava o corredor do ônibus, Danúbio Azul, sofria, porque se chovesse, garoasse, não tinha ônibus. Às vezes as pessoas tinham que descer e empurrar o ônibus se quisesse chegar no destino. Itaquá, nos bairros, as ruas que ligavam os bairros, não tinha pavimentação firme, né? Tinha o pedregulho, o cascalho, e o Antero colaborou muito nesse aspecto. No tempo do Gibi, de 77 a 82, o Antero doava e o Gibi, com os caminhões, levava e tornava as ruas trafegáveis, apenas isso. Mas é coisa que depois de 6 meses, 1 ano, já não valia mais. Não existia mais, né? Então, nós estávamos no Riso, né? Depois do Riso veio Pedro da Cunha, Albuquerque Lopes, que tem aquela avenida lá na divisa de Arujá, no último trevo, caminho de Arujá, que vai para o 40. Que vai para o 40. Vai sair ali da... que ia para o hospital do... Itaquareia? Hospital do... Acho que é Itaquareia, né? Itaquareia, entra ali à esquerda. Como quem vai para Arujá, chegou no Itaquareia, tem aquela rotatória, né? Entrando ali que vai para o Jardim Patrícia. Isso. Então, o Pedro... Ele era médico, né? Era doutor Pedro, né? Doutor Pedro, nortista Pedro da Cunha do Albuquerque Lopes. Ele era médico, por saúde, com um trabalho político muito bom, ganhou e abriu de forma, no meu modo de ver, de forma sem planejamento, muitas fábricas para Itaquá. Trouxe o desenvolvimento, aconteceria de forma natural. São Paulo, São Miguel Paulista, Itaim, Paulista, depois Itaquá, estava crescendo, mas o Pedro acelerou isso e trouxe, mas não obedeceu um planejamento. Foi desordenado? Totalmente desordenado. Então, trouxe o progresso, tem que tirar o chapéu, claro, mas trouxe muitos problemas também. Logo depois do Pedro, nós temos que reconhecer que o Pedro... Essa situação que o senhor está dizendo é referente às indústrias que vieram, que foi concedido o terreno e mais um período para que eles pudessem atuar? Houve uma forma assim até, que não vou mexer muito nesse ponto, porque foi uma briga judicial muito grande, que as apropriações vieram em cima de terrenos que tinham título, não é? Então, as empresas tiveram que comprar de novo depois.
foi uma guerra jurídica muito forte. O meu pai, Gibi, entrou depois do Pedro. Então ele teve que segurar esse rojão, teve muita crítica, teve 6 pedidos de cassações contra o Gibi, porque dizia que o Gibi estava parando com o crescimento da cidade. Não, várias indústrias compraram direto do proprietário e se instalaram em Itaquá na época do Gibi. Mas ele herdou esse problema de ordem judicial, jurídica, que teve que se fazer, qualquer um que entrasse teria que fazer. Então, o Pedro foi um adversário político forte do Benedito Barbosa e Moraes Gibi, mas meu pai tinha adversários, não tinha inimigos políticos, né? Quem disse isso uma vez, com bastante ênfase, foi o Jaime Cordeiro Rosa. O Jaime saiu candidato a prefeito na saída do meu pai. Quem ganhou foi o Gumercindo. Então, como nós apoiamos o Gumercindo em 82, meu pai MDB, Gumercindo PMDB, depois, o que aconteceu? O Jaime Cordeiro Rosa veio como adversário do Gibi, né? Uma liderança dos empresários, tudo mais. Então, foi toda eleição sobra algumas farpas. Mas passou a eleição, o Jaime ficou doente um ano após a eleição. Em 83, 82, saiu 83, meu pai construiu a prefeitura, onde os prefeitos despacham hoje. E 80... Aquele prédio onde está a prefeitura daqui da cidade, foi o seu pai que construiu como prefeito na época? Isso, foi. Em 83 ele entregou, o Gumercindo foi o primeiro a ocupar, e todos os prefeitos de lá para cá colocam lá seus assentos, sentam lá para decidir a história de Itaquá, o futuro de Itaquá, e para assinar as licitações que eles fazem, né? É lá que eles despacham, né? É o coração da cidade, né? Até hoje Isso há mais de 40 anos que foi construída o Paço Municipal, não é? E o centro da cidade era ali na Praça Padre João Alves. Há 40 anos atrás, a prefeitura foi para cima, meu pai levou ela para cima, já enxergando que o centro da cidade ia mudar mais para a Vila Virgínia, o que aconteceu através dos tempos aí, não é? A ideia era a Praça dos Três Poderes acontecer ali. Acabou não acontecendo por motivos outros. Mas eu dizia, antes do Gibi, veio o Pedro, depois o Gibi, que fez também o SEMI. Nós não tínhamos onde fazer assim, uma prática esportiva, né? Então, o Gibi fez o SEMI é da prefeitura, como o prédio da prefeitura, o Paço Municipal é próprio da prefeitura, o SEMI também é um próprio da prefeitura, e até hoje é usado socialmente. Os bairros da cidade eram feitos ali. Toda reunião maior era feita no SEMI, né? Que era amplo, né? Além dos campeonatos. A eleição era computada lá, né? Eu lembro que teve eleição que, quando era na cédula, que as pessoas iam para lá para computar os votos, né? Ali era feito. E a prática esportiva era toda ali, os campeonatos de futebol, de vôlei, tudo aconteceu ali. Até que o Armando da farmácia, em 2007... Tinha um esqueleto, quando o Armando entrou, tinha um esqueleto do prédio do... Eu acho que é sobre isso que vai falar, né? Tinha um esqueleto do prédio onde hoje é o ginásio. Esporte. O ginásio municipal. O esqueleto Sumiyoshi Nakahara. Sumiyoshi Nakahara era amigo da gente. Os Nakahara, baluartes da Polícia Militar, né? Coronel Carlos Nakahara, ele estudou o grupo escolar, o ginásio comigo, com o Teté, com o Nando, com o Luiz Amaral, com as pessoas daquele tempo, né? Então... Era triste, viu? Era muito triste. A gente que mora pro lado de cá, muitas vezes as pessoas que moram ali do centro para lá, talvez nem vissem aquele esqueleto abandonado que tinha ali naquela época. O esqueleto foi no tempo depois do Gibi, foi o Gumercindo. Depois do Gumercindo, em 80, veio o Bill. Eu acho que foi no tempo do Bill, salvo engano. O Bill estudou conosco no ginásio, depois foi prefeito. Depois do Gumercindo, em 88 foi o Pamonha. Depois ele foi para deputado, deixou o Valdir da Silva. Ficou 2 mandatos, né? 2 mandatos ficou, né? Não.
É assim, Pamonha ganhou em 88 da saída do Gumercindo. Veio imbatível, Nós mito. pulamos algum prefeito? Quem? Nós pulamos algum? Não. Que já chegou em 88? 88. Pamonha, depois do Gibi, o Gibi saiu em 83, entregando o passe municipal à prefeitura construída, por Gumercindo. Para você que está chegando, só para lembrar aqui, Dr. João Seleção, hoje contando um pouco da história, já chegamos aqui no Gibi. Como que era o nome do Gibi? Benedito Barbosa de Moraes. Benedito Barbosa de Moraes, que é o pai do nosso participante aqui hoje no programa, né, que Saudoso contribuiu pai. com a cidade. Hoje tem um dos locais que é muito conhecido, não apenas para quem mora na cidade, mas fora também você escuta. Teve 2 situações que eu ouvi no rádio da polícia falando sobre 2 lugares aqui em Itaquá. Uma vez eu passava lá perto da República e eu ouvi na viatura de polícia falando de uma ocorrência que tinha acontecido no Morro do Borges. No Morro do Borges. No Morro do Zé Borges, não sei o quê. Eu falei, meu, isso aqui no Viana, onde tem o mercado do Semar, atrás do mercado do Semar, é o Morro do Borges, né? É isso, é aqui, no chegar no Morro do Viviane. Borges, tinha que passar no Viviane. É Viviane, não Viana. Viviane. Não, Viviane, é verdade. Aí outra situação foi o famoso buraco do Gibi. Buraco do Gibi. O buraco do Gibi foi construído em 1980. Então você veja, tem 45 anos. E o buraco do Gibi, até hoje, é o que tirou os problemas de trânsito da Vila Japão. Veja bem, 45 anos, que passe lá 100 carros por dia, 3 mil por mês, 3 mil por mês, por ano, 3 mil, 10, 30 mil, 40, 50 mil por ano. 40 anos, faz a conta. Isso é 100 por dia, mas se você ficar lá Tem no horário mais, de tem pico, é... 200, 300, 400. Dá mais, acho que dá mais de 1000 Então, carros ali. Ó. Milhões de carros passaram e passam por ali ainda. Bom, mas é uma obra isso, uma obra aquilo, vai estar lá 40 anos firminha, falando que o trem ia amassar, ia cair em cima. Tá firminha, foi bem feita e merecia algo melhor. Itaquá merece sempre alguma coisa melhor, mas era o que dava para fazer, o que foi feito, né? Até porque o pontilhão que existe, que foi feito no tempo do Pedro da Cunha da Albuquerque Lopes, do Dr. Pedro. Esse é na Vila Japão também. Oi? Na Vila Japão também. Na Vila Japão, perto Vila Japão também. Perto da Lages lá, né? Lages da América. Em frente à Lages da América. Ali, eu sou muito amigo dos filhos do Dr. Pedro, né? Sou muito amigo dos filhos do Tilim. Dei aula junto com a filha dele. Nós não falamos disso. O senhor também é professor de educação física, né? Não falamos. Acabei, na minha apresentação aqui do Dr. João aqui no Que Papo da Hora, acabei não falando que ele também foi professor de muitas pessoas aqui na cidade, como professor de educação física, né? Das profissões que tive, a que eu mais gostei, né? O esporte, para mim, era tudo, né? Eu dei 9 anos aula de educação física aqui em Itaquá, em várias escolas, né? Em muitas escolas. Tinha dia que eu começava no Fiorello e terminava no Joseli, passando por 5 escolas no mesmo dia, né? Porque 3 aulas aqui, 3 lá, passava pelo Gentil, passava pelo Perpétuo, que é no Vila Japão, no Gentil lá na Pedreira, e acabava no Jardim Joseli, lá em cima, né? Então, era muito gostoso, era um negócio que trabalhar com o pessoal até 10 anos, 11 anos, da molecada, você formar aquele pessoal, era muito bom, é muito gratificante, gostei demais. Muito bom. São muitas histórias, né? A cidade ela é recheada de histórias bonitas. E a gente faz questão de trazer aqui no programa Que Papo da Hora para que você possa ficar um pouco informado das coisas que aconteceram aqui. Hoje, agora, nós aqui já estamos falando um pouco da história do Gibi como prefeito. Depois do Gibi, quem que veio? Qual o legado? A gente falou um pouco do Gibi, né? Não é porque é seu pai, mas o buraco do Gibi é um ponto que... Tem críticas, né? Porque evoluiu muito, né? Para a época, foi uma evolução e até hoje contribui. Não tinha como sair da Vila Japão, porque aquele viaduto lá em cima, feito no tempo do Pedro,
é muito difícil de acessar caminhões e tudo mais, é difícil, não é? Até hoje dá problema, né? Caminhão quebra. Parece que está proibido agora. E a passagem de nível era ali onde o farol, ali na Vila Japão, na rua Nossa Senhora. A passagem de nível era ali, deveria ser um viaduto ali. Lógico, quem fez um projeto, quando meu pai saiu candidato em 76, foi o Sérgio Alves. Nós reunimos profissionais novos da área na época e o arquiteto Sérgio Alves, ele fez o projeto de um viaduto ali, como se pudesse ser, né? Mas acabou sendo em outro lugar. Mas tudo bem. Certo. Aí, depois do Gibi, quem que veio? Depois do Gibi veio o Gumercindo Domingos de Lima, que era um diretor de escola, vindo de Socorro. A primeira professora que deu aula no primeiro ano primário para mim foi a esposa dele, Dona Tereza, né? Ele, um nome bom, e acabou ganhando a eleição do Otílio dos Santos Pires. Mas o Tilim tinha tudo para ganhar aquela eleição. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Não sei por que ele não ganhou, mas não ganhou. Ganhou o Gumercindo por pequena margem de votos e fez uma administração focada na seriedade, iluminou bem a cidade. E depois do Gumercindo veio o Toninho da Pamonha. Toninho da Pamonha. Figuraça, né? Chapéuzão, chapéu. Eu lembro que quando ele ganhou para deputado, ele fez uma briga lá e entrou de cavalo na Assembleia, né? Para mostrar que ele era cowboy. Dizem, né? As pessoas disseram que ele entrou de cavalo porque não quiseram deixar ele usar o chapéu no plenário, né? Parece que teve alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí que tá. O Toninho, ele foi prefeito de Arujá e veio para cá como candidato, né? Eu não aceitava que uma pessoa de fora viesse administrar a cidade. Eu fui adversário dele. Eu, particularmente, pedi voto para o Wagner da Costa, que era do PT. Dr. Wagner. Dr. Wagner da Costa, meu amigo. Mas o Toninho veio imbatível, ganhou. E o Valdir da Silva era vice dele. E o Toninho foi para deputado, ganhou e deixou o Valdir 2 anos. O Valdir foi bem, asfaltou toda a Vila São Carlos, elegeu o Bill, Benedito Bonfim Pereira, colega de ginásio, foi prefeito até de 92 a 98, quando voltou o Toninho. 98, 99, 2000 e 2001, quando entrou o Mário. E eu fui secretário. Você vê, eu fui adversário do Pamonha em 88. Ele vinha imbatível. Eu não aceitava que tivesse alguém de fora administrar a nossa cidade. Mas ele ganhou e iria ganhar de novo. O PSDB, o grupo do PSDB elegeu 4 vereadores. E o Pamonha trouxe o rodeio para Itaquá, né? Trouxe o rodeio. E ele era compadre do Mário Covas, que era o governador do PSDB. Eu, presidente do PSDB aqui em Itaquá. E querendo anseios da voos maiores da política, mas ele vinha e ia ganhar de novo, já estava lá. E tanto que estourou, ganhou de novo, mito, né? E sou compadre do Mário Covas. Como é que eu vou bater de frente com um cara desse? Aí criamos Secretaria da Habitação, na época, com o Celso Reis. O Evaristo da Silva Filho ajudou bastante. O Celso deixou uma grande contribuição na cidade já, né? Nós construímos mais de 2.000 unidades pelo CDHU. Foram entregues numa área... muita gente criticou que lá não deveria ser casas populares, mas é o que nós conseguimos e o que aconteceu. Lá no Jardim Odete? Não, lá em cima e depois no Jardim Odete. Aquelas unidades habitacionais lá atrás da Pedreira, lá no Rancho Grande, sim. Ali foi todo um trabalho que nós fizemos com o Mário Covas, com o Celso Reis, e eu, secretário de Habitação, o primeiro, né? E conseguimos que isso fizesse. E como o Pamonha, nesses 4 anos, estava no final dele, acabou o mito, acabou tudo aquela imagem positiva, o poder desgasta, não é? Sim. A pessoa vai ficando, o poder desgasta. Acabou, todos os secretários dele... A gente fala que tem coisa que não é para sempre, e o poder é o principal deles, né? O poder é efêmero, passa, não é? Tudo passa, e o poder passa rápido. E veja bem,
E aí o Pamonha, ao final, ele tinha reeleição, mas não saiu. Ele não ia ganhar, nós ganharíamos dele, o Mário e eu, como vice. O Mário me convidou, eu sendo secretário do Pamonha, ele adversário do Pamonha, e o Mário me convidou para sair como vice-prefeito dele. Não é? Foi o único da administração do Pamonha que virou na administração do Mário, não é? Todos os outros secretários foram preteridos, até porque eram adversários, não é? Mas o Mário tinha uma apreciação, tinha uma amizade muito grande com a nossa família, com meu pai, comigo, e eu acredito que eu devo isso ao Mário, né? Por ter participado da política e por ter sido vice-prefeito de boa. Não gastei R$1 para ser vice-prefeito. O Mário me convidou na costura política, apenas isso, não é? Geralmente as pessoas investem muito e criam grupos grandes. No meu caso, eu só era do PSDB, só era uma pessoa honesta, era um delegado que trabalhava direito e o Mário me convidou. Tem casos de vice que tem que sacar a moeda, né? Dá 1 milhão, dá 2 milhões, como eu acontece. Eu nem tinha para dar tanto, né? Mas o Mário era campeão. Acho que se o cara quiser ser vice hoje, tem que chegar com 5 milhões, hein? Em algumas cidades aí, porque os caras estão com muita grana, né? A política mudou muito, né? Eu acho que um dia, nessa próxima que você for marcar, com novas lideranças aí, a gente pode abordar bem esse papo da evolução tecnológica, o que representa hoje isso na política, um programa só para isso. Veja bem, hoje não se tem mais comício, não tem panfleto, não existe mais isso. Existe o Big Data, existe o IA. Então, é isso que monta um programa político, né? Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Para o mal, Estão usando muito mais para o mal, né? Infelizmente está tendo isso e é uma coisa que independe, né? Independe de muitas outras, né? Porque a maldade está no ar, os caras constroem um grupo e no grupo eles já pensam no gabinete do ódio, né? Que tem que atacar o outro e é uma coisa muito ruim porque a população acaba ficando desnorteada e não sabe para que caminho deve ir por conta de tudo isso. É muita coisa errada que acontece, né? São muitas fake news. O avanço tecnológico, ele possibilita grandes coisas, não é? O Big Data, o algoritmo e IA são a base disso, não é? O Big Data é a biblioteca, o algoritmo é a agenda, o IA é o que manda fazer as coisas. Imagina Itaquá com uma biblioteca tamanho desse bairro aqui, seria o Big Data, não é? O algoritmo, a receita, o como fazer, não é isso? Você que manja mais que eu. E, por fim, o IA, que pode conduzir emocionalmente as pessoas para o bem ou para o mal. E o mesmo candidato pode ter vários discursos em diferentes bairros. Naquele bairro está formatado pessoas que trabalham em indústria, vamos trabalhar. Lá precisa do asfalto. Eu vou falar só sobre asfalto. Lá, peraí, a segurança lá está ruim. Vou falar sobre isso porque, acaba sendo uma forma útil para o candidato, porém, para a população acaba não sendo bom. Porque se o cara ganha, o cara não consegue fazer tudo aquilo. Põe o plano. Perfeito. Pega o plano de governo, como que vai ser? Pode ser que o candidato ele fale para você que no seu bairro vai ter lá 50 viaturas de polícia porque a criminalidade está grande lá, né? Tá muito crime, tá jovens se envolvendo com droga, então ele fala, não, aqui vamos falar sobre segurança. Aí começam a falar sobre coisas que vai fazer brilhar os olhos da população. Pessoal, daquele povo. Mas aí você pega o papel para ver se está lá no papel, porque tem coisas que não tem como fazer. Noel, eu concordo plenamente com tudo que você disse. Noel, nós fomos um pouco injustos com o Armando da farmácia, porque nós pontuamos pouca coisa que ele fez. Ele chegou ainda, né? Não chegou ainda. Não chegou no Armando? Nós estamos chegando agora no Mário, né? Estamos chegando no Mário. Depois do Mário veio o Armando, nós perdemos a eleição para o Armando. Mas o Mário nós não falamos ainda. O que o Mário fez? Nossa, o Mário... Que nós chegamos aqui até o Toninho da Pamonha e no Toninho a gente entrou em outras coisinhas. Então agora o Toninho da Pamonha é a chave do rodeio Itaquá. Quando você fala de rodeio Itaquaquecetuba, aí você fala Toninho da Pamonha, porque foi ele que se esforçou, que trouxe, né, que fez várias edições do rodeio. E por isso
talvez ele tenha ganhado eleições, né? Embora teve outros trabalhos também que o senhor pode pontuar em algumas coisas. O Toninho, ele tinha um contato direto, ele foi deputado no tempo do Covas e depois continuou, veio a prefeito e pegou também o finalzinho do Covas, o Alckmin, né, já governando. E ele tinha um bom trânsito do governo, e a estrada aí que facilitou muito o trânsito de Itaquá é o Miro Dias, não é? Sogro do Mário, que foi, leva o nome de Almiro, foi no tempo do Toninho. Vai desembocar, sai do centro da cidade ali, perto do Homero, da ponte, O Toninho e vai até a Trabalhadores, né? o Toninho que trouxe essa obra, trouxe o hospital também, não é? Eu me lembro da inauguração do hospital. O Toninho vindo, a gente estava junto, nós acompanhamos, eu era secretário dele, de habitação, estávamos juntos, o Covas chegou, desceu do helicóptero e veio falar com o Toninho começou a cobrar. Tinha liberdade, era compadre e o espanhol era nervoso. Então o Toninho chegou, não, mas que adianta o senhor inaugurar esse hospital se não vai poder atender o povo, não vai ter pronto-socorro? Porque é um hospital diferenciado, né? Atender as especialidades. O que você fala é qual? Esse hospital é qual? O hospital principal aqui. O Santa Marcelina? O Santa Marcelina. Foi no tempo do Pamonha. Foi na época do Pamonha que inaugurou? Do Pamonha e do Mário Covas, que veio aqui. Tudo isso aconteceu. O Covas desceu de helicóptero, o Toninho foi cobrar ele e não ter pronto-atendimento, não ter pronto-socorro, não atender o povo de Itaquá, e atender toda a região em especialidades. Né? O pessoal, é um hospital de referência, como é até hoje, não é? E eu acompanhei, eu vi isso, e os outros também, pessoas que estavam junto, viram. E o espanhol, o governador, falou, Toninho, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Já virou as costas e queria ir embora. Aí os assessores dele seguraram ele. Mas peraí, governador, fica aí, não sei o que lá. Eu falei, não, tem que atender o povo. Virou aquele bate-boca. No fim, nós encostamos no Toninho, falou, pelo amor de Deus, deixa o homem inaugurar aí, depois você vê se... Não vai, nem esse hospital vai ter, vai tirar os tijolos. É verdade, ele não ia inaugurar o Mário Covas. Aí acabou inaugurando e foi embora meio chateado. Mas o espanhol é triste, viu? Triste. E isso aconteceu. Uma coisa que o senhor está falando é legal, porque eu quero falar um pouco agora. Vou puxar agora aqui para nossa época. Agora foi inaugurado a estação do Manuel Feio. Sim. Engenheiro Manuel Feio. Pega aquele trem lá para você ver. Desce no horário de pico. Para você ver se você consegue subir naquela escada. As pessoas que articularam não pensaram na população. Tem uma passarela, uma escadaria, em uma ponta da estação e uma na outra. Automaticamente, quem descer no meio do trem ali vai ter que andar 1 quilômetro dentro da estação. Muito mal planejado. Lá do Monte Belo, né? Lá do Monte Belo, Manuel Feio. Então, tem coisas que realmente a gestão tem que ir lá e falar, não, peraí, porque quem conhece a nossa casa somos nós mesmos. E foi feita uma festa danada, né? Coisa parecida. E a do Aracaré também, né? É central também. Aracaré ainda não entregou ainda, né? Mas certamente vai ter algumas situações que vai constranger muitas as pessoas. Porque a escada do Manuel Feio é terrível, cara. Isso é triste. É terrível você ter que parar para que uma pessoa dessa está subindo 2 pessoas. Se vier outra, para tudo. Incrível como pensaram numa forma de prejudicar a população de Itaquaquecetuba. Nós estamos ainda no Pamonha. No Pamonha. E o Mário está entrando agora, então. Agora vai entrar o Mário aí, vamos lá. Então, nós ganhamos Mário e o senhor, que era o vice-prefeito, né, na época. Nós ganhamos a eleição, o Mário tomou posse. Diferença de 1.000 votos. Do Armando. Tem uma coisa que no meio político fala que parece que o Armando... 2.000 votos, o Armando estava encostando, viu? Chegou perto, quase que ele leva a eleição, mas nós ganhamos. O Mário conseguiu manter a frente, nós conseguimos manter a frente. Fomos adversários do Armando, né? E o Mário fez uma reforma administrativa boa. Para lembrar, o Armando vinha de mandatos de vereador, né? Que era sempre o vereador mais bem votado da cidade, em todas as eleições. Sim. Não sei se 3, não tenho agora a conta. Se foi 3 seguidos o mais votado da cidade. Aí o Mário não era vereador, o Mário nunca foi vereador, né? Não, o Mário vinha de 2 eleições e era, nas pesquisas, o que iria levar a eleição. Mas o Armando começou a crescer e quase que leva a gente, né?
Certo. E ele continuou o trabalho dele e veio forte depois de 4 anos. E nós perdemos a eleição para o Armando depois. Mas o Mário fez muita coisa por Itaquá. Na segurança. Eu acompanho, antes do senhor falar, eu só quero lembrar a população que está chegando. Dr. João Seleção vem contar hoje um pouco da história aqui no programa Que Papo da Hora. Já falou sobre vários prefeitos que passaram até a época, que agora ele está falando do prefeito Mário Moreno, né? Então é importante a gente estar lembrando que a história, quando ela é contada por quem viveu, é totalmente diferente, né? Porque você pega detalhes que as pessoas às vezes não observaram. O Mário eu tive agora recente no aniversário dele, sim, e do Júnior Moreno, e entrevistei diversas pessoas. E as pessoas falaram dos feitos que ele fez. As pessoas até se confundem. Foi 10 escolas, foi 15, não sei o quê, porque foi um prefeito marcado por obras, né? Sim. Um prefeito marcado por uma prefeitura, na gestão dele, marcada por obras, por o desenvolvimento. Muitas coisas ficaram prontas para o novo sucessor. Sim, então, que foi um salto de qualidade para a cidade. O Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, eu participei de muitas reuniões em São Paulo para a criação da Guarda Municipal aqui, o Armando criou, o Mário deixou tudo, o arcabouço feito, o Corpo de Bombeiro é tudo certinho, mas o Armando tem a qualidade dele, porque ele inaugurou, deu continuidade, né? Ele não quis barrar nada. Dizem, ele, né? o senhor foi o vice, eu não sei, agora chegou a hora da gente saber a verdade. Dizem que quando vocês assumiram, o senhor, né? Como vice, o Mário, né, como... Hã? Não, senhor não, você é melhor. Você... É difícil falar você, doutor. Então, doutor, quando o senhor assumiu com o Mário Moreno prefeito, o senhor vice, dizem que não tinha um níquel no caixa? Olha... Porque se realmente foi isso, aí apaga um pouco o brilho do ex-prefeito que estava antes, que era, no caso, o Toninho da Pamonha. Eu fui secretário de Pamonha, tenho um apreço grande por ele, pela família dele, não vou falar, mas no aspecto administrativo não tem como dizer o que realmente aconteceu. A responsabilidade fiscal é uma lei que foi passou a acontecer, a ser executada no governo do Mário Moreno. Dizem que o Toninho falava que eu não vou sair com essa lei de responsabilidade, porque você podia gastar mais do que entra, não é? Pelo menos, teoricamente, isso foi obedecido por um tempo. Hoje já não é mais. Não sei por que o próprio Tribunal de Contas faz vista grossa para isso. Mas, quando o Mário pegou, estava endividada a prefeitura, ele fez uma reforma administrativa, beneficiou muito os funcionários, né, dentro do aspecto legal, administrativo, e dizem, não, o Mário tem a formação de contador, né? Tem a faculdade, depois de advogado, mas ele, a administração dele, nos 2 primeiros anos, foi equacionar o rombo, a dívida que ele pegou, que tinha realmente, que nós pegamos, não é? Adequou tudo e entregou, esperava um segundo mandato que não veio e entregou para o Armando uma prefeitura redondinha, né? O Armando fez bastante coisa, asfaltou a cidade inteira, que era um asfalto talvez não top, mas um bom asfalto, deu dignidade às pessoas que pegavam o ônibus com o pé cheio de lama. Antigamente tinha que sair com sacolinha no pé para pegar o ônibus. Então tinha muitos bairros aí e o Armando asfaltou tudo. Então, cada prefeito deu o seu quinhão, né? Cada gestão é um capítulo da história. A história é muito maior do que qualquer gestão isolada, né? Ainda falando, doutor, sobre essa gestão do Mário Moreno, que o senhor fez parte, o que ficou de legado, o que o senhor disse? Porque, como a gente falou agora, teve a questão financeira, que não tinha... né, que não tinha condições de fazer nada. Aí o Mário, como contador, fez toda essa corrida para poder legalizar as finanças da cidade. O que o senhor acha, assim, o senhor tem como uma vitória, uma conquista para a cidade? O Mário reformulou a parte administrativa da prefeitura, dando um enfoque maior, defendendo direitos dos funcionários, na época dele, na nossa época. E, além do que, na educação, ele atuou muito bem, muito forte. Construiu 15 escolas próprias que não pagam aluguel, construiu também... Aluguel é uma das piores coisas que acontece na cidade, né?
Às vezes, o senhor falou isso aí, toma até uma observação, porque a gente, quanto cidadão, a gente não entende como que uma prefeitura ela tem que alugar um espaço, se é ela que detém o poder na cidade. Né? Não era mais fácil fazer uma desapropriação de uma área, ou construir ali um prédio que seja próprio, para que, ao invés de pagar 80, 100 mil por mês, fizesse ali uma arrecadação para melhorar a saúde? Né? Haja visto, doutor, você vai nos bairros, tem muitos lotes que não sabe-se lá quando é que vai fazer alguma coisa. A prefeitura poderia fazer uma parceria, não sei, se desapropria, não sei qual que é o nome certo, para conquistar esses lotes. Você vai, por exemplo, você vai no Jardim Itaquá, tem uma área de chácara muito grande. O problema é que eu acho que é como as pessoas que invadem terreno. Eles não querem invadir um terreno lá na periferia. Eles vão querer morar, mesmo que seja na beirada do rio, na área central. A prefeitura poderia fazer ao inverso disso. Não, peraí, tem um terreno no Pium. Vamos construir lá uma sede da SAMU. Vai fortalecer o bairro, vai melhorar. Né? Desapropriação por interesse social, certo? Pode ser. Mas veja bem, cada administração tem uma tônica, tem um enfoque, e a gente tem que respeitar o enfoque de cada administrador, porque ele é responsável por aquilo que faz. E o que ele planta, ele vai colher um dia, não é? Então, e o tempo é o que resume, que conta a verdade no final, né? Então, a gente não pode estar condenando de fora e nem aprovando também, deve se abster até de falar e de emitir opinião que pode ser entendida como uma ofensa, uma crítica, parecida, né? Uma crítica ácida, destrutiva. Não é esse a nossa função desse nosso bate-papo aqui hoje, não é? O que eu tenho a dizer é que o Mário, no aspecto da educação e segurança, foi aonde ele pontuou bonito, viu? Tá, mas aí como assim? O senhor disse a escola é mais para que as pessoas saibam. A escola construiu 15 escolas, né? Foram 15 escolas que foram construídas com recurso próprio ou estadual ou federal, né? Foi construída escola no prédio próprio da prefeitura, que é importante a gente observar. Sim. Na segurança, o senhor falou segurança, o que foi feito? A segurança, olha, vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui que pode parecer idiota, mas de acordo com o tempo e que tudo que acontece na vida e do enfoque que você coloca, dá até para comparar. Itaquá, em 1955, se emancipou de Mogi das Cruzes no aspecto do poder executivo e legislativo. Em 2001, Itaquá se emancipou na segurança, onde dependia de Suzano, administrativamente era a Polícia Militar de Suzano que definia Itaquaquecetuba, até que o Mário trouxe o 35º Batalhão. Foi na época do Mário, então, que o 35º veio com mais policiais? Saímos de 100 policiais, passando para 411 policiais na época, quadruplicando o número de policiais, viaturas, e o batalhão ali na Avenida Uberaba, não é? Então, eu vejo onde hoje é a GCM. Onde hoje é a GCM. Então, eu vejo assim, a segurança teve uma emancipação, aconteceu na gestão do Mário. Então, e mais uma delegacia também. A do Caiubi, então? A do Caiubi, que nós fizemos também. Então, foi um salto na qualidade de segurança, além de também dar uma atenção muito grande para a Guarda Municipal, né? E tudo isso aconteceu na gestão do Mário, né? Tem muitas coisas que a gente pode estar comentando aqui e assim, nós chegamos agora no Armando da Farmácia, né, que foi prefeito da cidade, hoje continua na cidade, né? O Armando? Dificilmente você não vai no centro da cidade para você não encontrar com ele, né? O Armando é uma pessoa que eu passei a admirar. À medida que aconteceu um fato, assim, né? Eu era delegado de polícia. Hoje estou aposentado, estou advogando, mas aquele tempo, ao sair da prefeitura,
Eu me apresentei à seccional e 2 meses antes ainda de acabar o mandato, perdemos a eleição, me apresentei ao seccional, ele me nomeou para trabalhar no 3º distrito César de Souza, em Mogi das Cruzes. Fiquei lá no fundão. Isso, mas um bom distrito, legal ali, viu? Muito bom, gostei de trabalhar ali. Estava bem lá, trabalhando de boa, o Armando aqui tocando a vida, fazendo bastante coisa, pegou uma prefeitura redondinha, inaugurou o Corpo de Bombeiros, continuou ginásio municipal. Ginásio municipal. Nós Então, falamos e não falamos, e né? asfaltando tudo, ginásio municipal. Nós falamos e não falamos. O ginásio municipal que o Armando fez. Obra do Armando da Farmácia. Foi logo no começo da gestão, né? Ele já pegou, fez uma parceria, parece que com a Caixa na época. Foi uma parceria com a Caixa e terminou uma obra que estava há 15 anos aí sem que fosse concluída. Tinha até invasões ali, deu um problema para tirar aquele pessoal de lá. Então, eu dizia que uma característica da personalidade do Armando, o que aconteceu, estava lá, ao perder a eleição, voltei, delegacia, nomeado 3º DP de Mogi das Cruzes, e Noel, eu estando trabalhando lá, um dia normal, à tarde lá, o seccional me liga, o doutor Cazé, João, vem aqui, preciso conversar com você. Eu vou até o seccional, que ali é perto da prefeitura de Mogi, o doutor Cazé, meu chefe. Olha, eu preciso de você em Itaquá, João. Estava tudo articulado já. Eu falei, bom, tudo bem, doutor, eu estou fazendo um pedido para você ir para Itaquá para você. Eu falei, doutor, o senhor não faz pedido, o senhor manda, o senhor é meu chefe. Mas só que tem um problema, nós fomos adversários do Armando politicamente lá. Lógico, não tem nada, eu sou Estado, o Armando é município, o senhor é Estado, ele é município, mas o senhor sabe que a prefeitura atende muitas cidades de uma delegacia, funcionários emprestados. Da prefeitura, né? São funcionários da prefeitura, né? Delegacia, para você que não sabe, o funcionário da delegacia, a maioria são da prefeitura, do fórum, desses prédios estaduais, a maioria são cargos cedidos pela prefeitura, né? Então é fundamental que o prefeito tenha um bom trânsito com a autoridade da época, o delegado de polícia, o próprio juiz, né? E assim por diante, assim que funciona, né? Então eu disse a ele, doutor, tudo bem, o senhor que manda, mas existe aspecto, eu não conversei com o Armando, nunca fui inimigo de ninguém na política, fui adversário, como fomos adversários do Armando. Ele falou, João, fica tranquilo, eu já falei com o Armando. Aí eu perguntei, doutor, o que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, doutor, pode mandar o Joãozinho aqui, que o João é meu amigo. O João foi meu adversário, nunca foi meu inimigo. Então, veja bem, isso me conquistou de uma tal forma, não é? Que eu nunca esqueci isso, esse gesto do Armando, sem que eu soubesse que ele falou isso. Aí eu acabei vindo trabalhar aqui no Caiubi, fiquei 5 anos trabalhando, o Armando atendia em tudo de interesse da comunidade, né? Funcionários, pintar o prédio e um monte de coisa que nós estávamos juntos, né? Na parte da Polícia Civil, que tinha parceria com a Guarda Municipal, né? Tá aí, Armando da Farmácia foi um parceiro da polícia. Uma pessoa que a gente... Eu tenho admiração pelo Armando, né? Não preciso esconder. Quem me conhece sabe do carinho que eu sinto pelo Armando. Eu também. Não pelo Armando só, mas pela família inteira. Eu sempre fui muito bem tratado, assim como também pelo Mário, pela família. Né? Eu sempre recebi... 2 grandes prefeitos, tá claro. Sempre recebi um grande carinho. Então, passamos agora... Saiu do Armando para Mamoro na Caximba. Mamoro da Caximba. Mamoro, eu costumo não falar mal das pessoas que me trataram bem. E o Mamoro me tratou muito bem. Eu fui delegado do Ciretrão à época e ele era médico, né, que fazia os exames, né? E eu nunca tive problema com ele, com os outros médicos sim, um brigando com o outro. Ele sempre, cara, tranquilo, de boa índole, né? E depois, com esse conhecimento que a gente tinha, eu tive um problema grave de saúde, aposentei. Depois de 8 meses, eu tive um problema grave de saúde, fui parar no Beneficência Portuguesa, dia 22 de dezembro de 2017. 2 de dezembro de 2017.
e fiz todos os exames, por último, cateterismo, que indicou que eu tinha que operar o coração, 2 safenas e uma mamária. E isso, em 3, 4 dias, foi decidido e eu fui para a cirurgia de 26 de dezembro, hein? 4 dias depois que eu estava lá, direto na UTI. Não é que o Mamoro aparece dia 25 de dezembro lá? Foi lá visitar? Um dia antes de eu ser aberto, de passar por uma cirurgia de grande porte. E eu não sabia que ele ia lá, ele não avisou ninguém, ele como médico tem livre acesso. Eu estou lá na UTI, ele passa em frente. Ô, João, eu falei, pô, oi, doutor. Né? Entrou e conversou, como é que você está? Estou bem, aquelas conversas. O Mamoro sempre foi muito humano, né? Nossa, isso até hoje mexe comigo. E ele falou, João, você vai trabalhar comigo. Eu falei, ô, doutor, hoje... Se eu escapar daqui... Se eu escapar, pode ser. Hoje é dia 25, doutor. Eu vou para a mesa amanhã. E eu não sei se vou sair de lá, doutor. João, essa operação que você vai fazer é 98/2. O que é isso, doutor? 98/2. 98 sai, 2 fica. Você acha que você vai ficar? Daqui 1 mês, vou passar na sua casa. Sei onde você está morando? Estou morando em Mogi, em tal lugar. Eu sei que você está morando em Mogi, em tal lugar. Então, eu vou passar lá em Mogi e vou te trazer para trabalhar comigo na prefeitura. Eu falei, doutor, se eu escapar, o senhor pode passar. Ele deu risada, eu ri também, te entregue para Deus. Ele te falou uma coisa que o senhor precisava ouvir naquele momento, né? Estava meio que, pela sua fala, você estava meio que na incerteza. E ele te trouxe... Não recebi visita de parente nenhum, a não ser da esposa e dos filhos, ali das filhas, ali, né? Do genro. Ó, doutor, eu vou lembrar uma coisa aqui, ó. O doutor falou uma coisa aqui que é uma coisa que parece que não é nada. Mas quando você está no leito do hospital, que você recebe uma visita, seja de parente, seja de amigo, seja de uma pessoa que veio um dia antes visitar uma pessoa que estava ali do lado e ela chega ali e ela fala, eu vim te ver. É a coisa mais importante que tem. Muita gratidão quando acontecer isso. E se você puder, visite as pessoas. É muito ruim o hospital. Pior coisa, é que nem velório. Velório é a pior coisa que tem você acompanhar, porque a pessoa morreu, mas não é pensando na pessoa que morreu, é pensando no familiar que está ali, no filho, na mãe, né? Agora recente nós tivemos 2 velórios aí muito críticos. Em um eu participei, fiquei, vamos dizer assim, fiquei meio que desnorteado de ver tantas pessoas que chegaram, adversários políticos, porque no momento desse não tem adversário. E quando você está nesses momentos, é os momentos mais importantes que você recebe uma visita e você guarda para sempre isso. O doutor está falando de uma situação que aconteceu, ele na sala já se preparando para no outro dia fazer uma cirurgia, e chega lá quem? O prefeito da cidade, porque era médico, né? Na época ele era prefeito? Reeleito. Então, reeleito prefeito, foi lá fazer uma visita do nada, né? Eu não tinha recebido visita de familiar de ninguém. Estamos falando aqui do Dr. Mamoro Nakashima, uma pessoa que politicamente Dia de Natal, é 25 de dezembro, aí, dia de Natal. É uma pessoa que politicamente muitas pessoas não gostam, falam que não fez nada. Eu mesmo já falei. Eu mesmo já falei por conhecer a história de outros prefeitos, né? Como a história do Mário Moreno, como a história do próprio Armando da Farmácia, né? Então, quando o Mamoro chegou, a gente esperava que fosse dar uma evolução, né? E ele deu algumas falhas, né, que eu gostaria até de falar, na questão do Covid, né? Que ele não construiu o hospital de campanha, né? Então, quando você elege um médico, você espera que a saúde melhore, porque ele já sabe ali como tem. Só que o médico, para conversar com outro médico, é a pior coisa que existe, né? Como que o médico... Você sabe que não é assim, doutor. Ô, doutor, pô, aí pronto, já não vai conseguir atingir, porque um médico não vai dar ouvido a outro, né? Infelizmente tem isso, porque aconteceu isso com o doutor. Aconteceu, e quando você vê que tem uma barreira, tem outra, você acaba abrindo mão. Talvez aconteceu isso com ele, né? Eu não sei, né? Uma hora eu quero ver se eu consigo trazer o Dr. Mamoro Nakashima aqui para conversar com a gente, falar um pouco da história de Itaquá,
né? Ele que é uma pessoa muito conhecida e que todos o conhecem, Verdade. né? É difícil uma casa que não tem alguém, um familiar, um parente, um amigo que não passou nas mãos do Dr. Mamoro, seja para fazer uma Muito cirurgia, conhecido, seja um né? aconselhamento, seja uma palestra, né? Muito humano ele, viu? Então tem tudo isso. Mandar um abraço aí também, não só para o Armando da Farmácia, para o Mário, mas também para o Dr. Mamoro Nakashima. Então, falamos sobre os prefeitos todos até a gestão atual, Sim. né? Sobre a gestão atual, eu não sei. Se o senhor quiser falar, eu acho que competiria, né? Acho que seria legal a gente falar depois que acabasse essa gestão. Eu também acho, até porque tem aí uma reeleição que o próprio gestor não vai poder concorrer mais, não sei se ele lança alguém ou não. Então, não é o momento de nós avaliarmos uma coisa que não acabou Que está em ainda, andamento, né? O capítulo da atual gestão não acabou ainda, vai acabar, né? Tomara que acabe bem, espero que acabe bem, é bom para a cidade. Certo. Então, doutor, mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Foi muito importante a gente conhecer um pouco da história de Itaquá. A né? minha ótica, né? Isso. Mas eu não perdi para lado nenhum, não. Não, eu porque tenho que ouvir. é a sua história contada por você que viveu. Né? Então é diferente. Né? Até biblicamente tem lá o livro de Daniel. O livro de Daniel foi levado a júri, né? Porque ele ia de frente com um outro livro importante que ele desmentia o que falava o outro livro. O primeiro livro de Daniel já desmentia. Mas não é que ele desmentiu, é porque Daniel ele estava dentro da situação. Já o outro, ele estava recebendo informações. Ele contava de uma forma que chegava às pessoas e contava para ele. Então, no seu caso, é a mesma coisa de Daniel. Daniel, ele estava convivendo. Ele conviveu e viu a história acontecendo. E o senhor contou o que o senhor viveu, que é importante. A nossa história contada por nós mesmos. Então fala um versículo, qualquer coisa, um espaçozinho bíblico aí, uma mensagem bíblica qualquer. Não, eu deixo pro senhor. Eu deixo, pode falar, fica tranquilo. Então você me tem pegou. isso, porque sempre tem um capítulo, um versículo que a gente leva para a vida, né? E sempre que a gente está, às vezes, no momento de alegria, a gente lembra, ou no momento de tristeza também, a gente lembra. E eu tenho certeza que o senhor vai finalizar bem. Eu deixo o seu espaço para suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no programa Que Papo da Hora, e a gente fica combinado de uma nova oportunidade o senhor vir para falar um pouco mais sobre outros temas. Aí a gente vai pegar sobre temas já pautados para a gente poder trazer uma explicação mais ampla sobre um tema único. Hoje foi a história de Itaquá, né? Que eu tenho certeza que os alunos, tem professor que vai pegar e vai mostrar para os alunos para saber um pouco mais, porque o senhor trouxe aqui algumas pérolas, né, que é de grande importância para quem mora em Itaquá, para quem nasce em Itaquá, para saber um pouco mais de como foi. E da história de Itaquá. Peraí, a nossa história. Noel, dentro da tua proposta e do Heleno de criar um programa, alguma coisa com pessoas que viveram também e conheceram a história de Itaquá, poderíamos convidar o Heleno, você, com eu no caldo, aí também convidando o Mário Moreno, alguma família. O próprio Júnior Moreno, né, que é filho de Itaquá, Moreno, que tem uma história, é um empreendedor de sucesso. Uma história, empreendedor de sucesso. O filho do Tili, o Wagninho, né, que acompanhou toda a história do pai dele, a filha do Tilim, a Rosana, a filha do Riso, que mora em Guarulhos, se ela tiver interesse em falar alguma coisa. Eu não tenho contato com ela, mas alguns amigos têm. O Teté, que conhece, por ter nascido em Itaquá, conheceu todo mundo que eu conheci aqui, ele também conheceu. Programa Que Papo da Hora fica aberto, né, para que essas pessoas que tenham interesse. Celso né? Reis, outros vereadores de Itaquá também, não é, que queiram participar, que o programa é seu, não é meu, mas eu estou dando o meu Pelé da Sucata também, que foi vereador. Da Sucata. Então, fiquem abertos. Fique à vontade, faça suas considerações. Então, eu antes de tudo agradeço o Noel Smith, o convite, tenho um respeito
muito grande pelo Noel, pela forma como ele imparcialmente ele divulga os dados, né? Ele não é uma pessoa que procura a verdade, não é? Mesmo até a verdade, existe a sua, a do adversário e a verdade, né? Esses três verdades. O Noel procura do meio sempre, né? A verdade mesmo, no aspecto do que ele acredita. E eu agradeço demais, agradeço por quem está ouvindo também, e fico à disposição. E citando uma passagem bíblica, uma que me marcou muito e marca até hoje, é algo assim que está na Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, né? Bem importante essa fala, hein? Então, vamos repetir? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É bem importante. Anota aí. Essa aí foi a fala do Dr. João Seleção. E o nosso programa, Que Papo da Hora, fica por aqui. Agradecendo a participação aqui do Dr. João Seleção. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se for o caso, você conseguir, apoie-nos. O QR Code está na tela. De qualquer forma que você contribuir, já está de bom tamanho. Pode falar. Finalizando, eu gostaria de... eu vou fazer minha imensa contribuição aqui para o meu amigo Noel Smith. O Pix não falar de quanto que é, que vocês vão rir. Mas, se puder ajudar o Noel, ajuda que ele merece. É um cara ponta firme, que conhece e, acima de tudo, o maior respeito pela honestidade com que ele coloca as matérias. Eu agradeço doutor, a confiança, né, e esse reconhecimento, porque a gente luta e se esforça muito para que as pessoas fiquem bem informadas. E a boa informação, ela não é transmitida através de fake news. Não. Ela tem que ser fatos verídicos, fatos reais, né? Eu costumo perguntar e a pessoa se sinta à vontade para falar. Então, eu espero que sempre as pessoas reconheçam que o nosso trabalho, ele vem de encontro com a verdade, porque a verdade, ela é tudo. A verdade, ela não tem nada que sobreponha a verdade. Não. O senhor falou agora da verdade. Tem a verdade de um, a de outro e a verdade central. Então, cada um conta a sua verdade como acha melhor e mais conveniente. Não conivente, mas que venha a servir. Então, eu agradeço de coração a sua participação e o Que Papo da Hora fica de portas abertas para que, quando o senhor quiser voltar, a gente tratar sobre outros temas, fique à vontade. Ok? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Curta, comente e compartilhe. Programa Que Papo da Hora. É papo reto, pode confiar. Papo da hora você vai curtir, pode apostar. Compartilha, comenta, vem participar. Manda sua denúncia que a gente vai checar. Nossa equipe vai até você mostrar. Sem lado, só verdade no ar.